Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? O tema da mensagem de hoje é posicionados para um propósito. E antes de iniciar, eu queria pontuar algo para que ao decorrer da leitura a gente consiga observar algumas questões aqui de diferença. Posição quer dizer onde nós estamos. Seja na sua casa, você é o pai, você é filho, seja no seu trabalho, você é gerente, você é líder, você é um funcionário, seja na igreja, a função que você exerce aqui em algum departamento. Então, posição é onde nós estamos. E posicionamento é o que nós fazemos onde nós estamos, amém? E Deus, Ele sempre nos coloca em determinadas situações ou em lugares muito específicos, para que o propósito dele seja cumprido, através da minha e da sua vida. E nessa noite eu gostaria de trazer aqui duas personagens da Bíblia que me chamam a atenção. E a primeira que nós vamos ler é em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aqui. E se nós fôssemos continuar a leitura, nós vamos ver que então Naamã, ele vai atrás do profeta Eliseu. Lá ele recebe um direcionamento, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e ali ele recebe a cura da lepra. Mas vocês observaram que Naamã ele só foi direcionado ao profeta, porque uma menina, que a palavra nos relata que ela era cativa, ou seja, ela era escrava, ela foi tirada da sua terra, da sua família, após uma guerra em Israel, e levada para ser escrava. Então essa menina, ela tinha motivos para ter raiva, para ter mágoa. Ela estava ali para servir ao seu senhor, para servir a esposa de Naamã, mas ela poderia ter um sentimento muito ruim pela posição em que ela estava. Mas no dia a dia ali com aquela família, com certeza ela observando a condição do seu senhor, no caso de Naamã, ela então se lembra, né, que lá na terra dela, né, ela conheceu um Deus, porque ela é do povo de Israel, então ela conhecia o Deus que cura, o Deus que cuidou de um povo, e ela lembra que, poxa, o profeta Eliseu pode ajudar ele. Então ela apresenta um caminho a Naamã e direciona. Ela simplesmente fala: se o Senhor procurar o profeta que está em Samaria, ele curaria você. E diante da postura dessa menina, nós podemos observar que ela teve compaixão. Ela liberou o perdão. E o testemunho dela, o que ela falou foi suficiente para o que aconteceu na vida de Naamã. E por causa dessa atitude, Naamã ouviu falar sobre Eliseu. Ele foi curado da lepra e ele reconheceu o verdadeiro Deus e o seu poder. Então Deus, ele pode usar simples palavras, simples frases que nós dizemos, mas que se direcionadas por ele pode surtir um grande efeito na vida do próximo. Uma outra personagem que eu quero trazer é Miriam. E aqui eu vou resumir bem a história, e lá em Êxodo no capítulo 2, do verso 1 ao 3, vai relatar sobre uma mulher que engravidou, ela teve um filho, e esse menino era muito bonito. Na época o decreto era para que matassem os meninos hebreus que nascessem, mas ela o escondeu. E passaram-se 3 meses, já não tinha como mais manter esse menino escondido, então ela o coloca numa cestinha e deixa à beira do rio. E nós estamos falando de quem nessa passagem? Moisés. Mas no verso 4 diz assim: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E logo em seguida nós vemos que então a filha de Faraó e as suas servas, elas vão até o rio.
Elas encontram esse cestinho, ao abrir, encontra ali um menino, e ele estava chorando. Mas no versículo 7, completa dizendo que, armando o menino, ela se aproximou e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E aqui eu observo que Miriam, ela podia ter ficado apenas parada, quietinha onde ela estava, observando o que aconteceria com aquele menino. Mas, diante ali da situação, de vir a filha de Faraó, de encontrar, ela podia se satisfazer e dizer assim: ufa, o menino está seguro, nenhum animal o pegou, o cestinho não virou e ele se afogou. Não, ele está seguro. Ela poderia voltar para a casa dela e falar: mãe, está tudo bem com esse menino. Mas ali ela dá um passo de fé. Ela age com um pouquinho de ousadia. E ela se aproxima então da filha de Faraó e daquelas servas e oferece ajuda. E o posicionamento de Miriam, nós vemos que ali ela exerceu vigilância, coragem e ela tomou uma iniciativa. E por causa dessa atitude dela, Moisés foi preservado, o libertador de Israel foi criado e uma nação inteira foi impactada. Então há momentos que Deus ele procura pessoas que estão dispostas a dar esse passo de fé, de sair de trás talvez daquela moita onde ela estava apenas observando o menino. Ela saiu, ela se expôs, ela se posicionou e ali então ela oferece ajuda. E Miriam e a serva de Naamã, elas não ocupavam lugares importantes. Como nós lemos, Miriam estava escondidinha. A serva de Naamã era uma escrava dentro daquela casa. Então elas não tinham lugares, posições grandes, de grande posição. Mas elas se posicionaram de uma forma extraordinária. Listei aqui alguns pontos para a gente identificar. Ambas, elas enxergaram uma necessidade. Miriam, ela viu um bebê em risco. E a serva, ela viu um homem doente. Será que nós estamos atentos às necessidades que estão ao nosso redor? Ambas venceram as limitações da sua posição. A Miriam, ela era só uma menina, como eu disse, que estava ali observando o seu irmão. E a serva, ela era apenas uma escrava. Qual que é a nossa limitação hoje? O que está nos limitando, talvez nos impedindo, aos nossos olhos, aos olhos humanos, de dar um passo a mais, de se posicionar diante daquilo que o Senhor nos chama, de ter um posicionamento diante daquilo que o Senhor nos chama. E ambas agiram ao invés de apenas observar. Elas observaram uma situação, elas identificaram qual era a limitação, não olharam para isso e tiveram uma ação. Miriam, ela fala ali, ao falar com a filha do faraó, ela libera ali uma palavra, e isso preserva a vida de Moisés. E a serva, ela usa uma palavra, né? Foi uma pequena frase: se o meu senhor procurasse o profeta. Isso ajudou a restaurar a vida de Naamã. E olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: Deus não procura pessoas bem posicionadas. Ele procura pessoas que saibam se posicionar independente do cenário. E para encerrar, eu queria fazer uma observação aqui com vocês. Já fica o convite para que vocês leiam a história, conheçam um pouco mais, deixem que o Senhor ministre de forma específica ao seu coração, mas eu não sei se vocês observaram um detalhe. Miriam, se nós seguirmos a leitura ali de Êxodo, Números, nós vamos ver que ela se tornou uma profetisa, uma líder. Ela conduziu a adoração após a travessia do Mar Vermelho, Ela também teve lepra, a história nos mostra isso. Então nós conhecemos a história, a trajetória de Miriam. Mas e a serva? Alguém saberia me dizer em qual outra parte da Bíblia fala sobre ela? Eu procurei e não encontrei. Não tem. Ela é citada apenas nesses versículos. E um detalhe: ela não tem nome.
Eu não usei o termo serva ou escrava simplesmente porque era a condição dela, não. A Bíblia não relata o nome dessa serva. E com isso nós podemos aprender então que algumas pessoas, elas serão reconhecidas por homens, mas outras serão conhecidas apenas por Deus. Porém, ambas, elas podem ser igualmente usadas para o cumprimento do propósito de Deus. Então, a minha posição hoje, a sua posição hoje, não interfere naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas, porque nós podemos estar apenas escondidinhos atrás de um arbusto, a partir do momento que eu me disponho a simplesmente oferecer ajuda ao meu irmão. O Senhor pode estar colocando ali, traçando ali o destino de um grande líder, de um grande homem de Deus como foi Moisés. Ou talvez ninguém nem saiba qual é o seu nome. E você não será conhecido como Miriam um dia foi. Mas essa serva, ela teve um papel fundamental na vida de Naamã. Ele se converteu, ele conheceu o verdadeiro Deus através da vida dela. Ela poderia ter se calado, ela teria seus motivos para não interferir na vida dos seus senhores. Ela só era uma serva. Mas ela não deixou que nada disso tomasse conta do seu coração. E que isso não impedisse ela de apresentar o Deus que ela conhecia. Então, não tenha medo de falar, de se posicionar, porque o Senhor, Ele é contigo. Assim como Ele foi com Miriam e com essa serva. Amém?